Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, eu quero, no início desse programa, abordar um assunto que tem sido recorrente nos círculos do jornalismo e da população, né? As pessoas têm comentado insistentemente sobre a bizarrice que tem sido as instituições brasileiras, sobretudo nos últimos anos. Hoje a gente não pode mais confiar em ninguém, né? E em nenhuma instituição, ou em quase ninguém. Mas o fato é que as instituições estão impregnadas de mazelas, de negligências, de corrupção, uma situação predadora, que quase demoníaca, que deixa todos nós apreensivos sobre como será o dia seguinte dessas decisões, em todos os segmentos e em todas as instâncias de poder. Nós tínhamos, num período de 2, 3 décadas atrás, uma convicção de que não podíamos ter o poder legislativo e executivo como confiáveis ou como instâncias de honestidade, seriedade e credibilidade, porque a grande maioria dos seus protagonistas era de gente perversa, corrupta, ruim, parasita, inútil, medíocre. Muito dificilmente, há 2, 3 décadas atrás, nós teríamos no país um prefeito honesto, um vereador bem intencionado. O pior é que esta realidade permanece acontecendo. Nós continuamos sem acreditar em prefeitos. Nós sabemos que dentre os 5.570 gestores municipais, deve ter uns 4 ou 5, 10 no máximo, que são bons, que são honestos, que são bem intencionados, que são pessoas dotadas de uma capacidade extraordinária de empatia, de cuidar dos seus munícipes. Mas a maioria esmagadora, absoluta, é de gente que deveria estar presa, é de gente muito perversa, muito ruim, sabe, muito ladra, coisa muito satânica. Isso é um fato. É quando a gente vai para o poder legislativo, a situação não é diferente, né? Agora mesmo a gente está vendo uma coisa que não é compreensível. Algumas câmaras municipais têm enviado vereadores que inclusive perderam a reeleição para a participação de congressos nacionais, e sempre em Camburuí, sempre em Fortaleza, sempre em cidades paradisíacas, cidades turísticas. E o objetivo dessas viagens é para ensinar o indivíduo a ser vereador, já no apagar das luzes e, sobretudo, em vereadores que não foram reeleitos. Não tem sentido isso. Isso é uma coisa maluca, uma coisa incompreensível diante dos olhos da sociedade. Por que um vereador de Itabuna, Ilhéus, Salvador, Nápoles, Porto Seguro, enfim, vai ter que viajar para Brasília para participar de um congresso onde o tema é o que é ser vereador? Este é um assunto que a abordagem pode ser feita diante de um monitor de computador. É só acessar o Google no espaço de busca e lá tem todas as possíveis perguntas para todas as respostas possíveis. Não há nada, absolutamente nada, que num aparelho de computador as pessoas não possam se capacitar, ter conhecimento, ter esclarecimento, se qualificar para uma determinada missão. Isso é a coisa mais objetiva, mais evidente nos tempos atuais. O que é que esses vereadores fazem ao se deslocarem de suas respectivas cidades para estes paraísos turísticos? Eles vão fazer turismo. Eles vão esbanjar, porque o deslocamento de um vereador desse para Brasília, para Florianópolis, para Fortaleza, enfim, para qualquer cidade, ou qualquer capital, ou qualquer cidade turística, requer condições que não são poucas, financeiramente falando. Uma viagem dessa para cada vereador não custa menos de 10 a 15 mil reais, quando a cidade é pequena, quando a cidade está ali com 20 mil, 30, 40 mil habitantes. E não vai um só. Nunca vai um só, sempre vai 4, 5, 6 vereadores para um evento, o que é uma coisa esdrúxula, uma coisa incompreensível. Eu me recordo que certa feita eu fui participar de um congresso em Brasília e lá existiam 18 oficinas simultâneas. Eu era coordenador de DST-AIDS aqui em Itabuna e lá nesse congresso eu não podia participar, é óbvio, né? De 18 atividades simultaneamente. O que foi que eu fiz? Convoquei 17 cidades, outras de alguns estados, fiz uma reunião antes de começar o evento e propus a cada um daqueles representantes
um relatório sucinto sobre o que seria debatido naquele evento. E dessa forma, nós tivemos cada um 18 relatórios, porque eu também fiz relatório, tirei cópia, 17, e dei para cada um dos outros uma unidade. Então eu também recebi de cada um um seu relatório. Acabei ficando com 18 relatórios. Ou seja, eu participei simultaneamente de 18 oficinas, sendo que estava no Congresso somente eu. Então para que levar mais de uma pessoa? Não tem sentido. Nada explica isso. A viagem em si é inexplicável, né? É injustificável. Vai viajar agora? Já terminando o mês de novembro, penúltimo mês do ano e penúltimo mês de um mandato? Porque mês que vem, dia 31 de dezembro, acaba o mandato do vereador que não foi reeleito. Aquele que foi reeleito também não justifica viajar, porque ele passou 4 anos, no mínimo, 4 anos, para aprender o que é ser vereador. E o que é ser vereador é coisa muito simples. Primeiro que o vereador tem na estrutura institucional do Poder Legislativo um corpo de auxiliares técnico. Ali tem um assessor parlamentar para dotar o gabinete do vereador das informações cruciais, completas, de tudo o que ele quiser saber, criar, elaborar, planejar de legislação municipal. Lá tem um profissional para esse tipo de abordagem. E a maioria já está lá há 20, 15 anos, já passou por muitos presidentes, enfim, e cada um ele tem um aprendizado. E essa turma normalmente é quem não viaja, quem viaja é o vereador, e o vereador viaja, repito, só para fazer turismo. Consigo sempre leva a esposa, um filho, um parente, sabe, ou um assessor mais próximo, enfim. Então não tem sentido isso, porque o vereador estava há 4 anos vereador. Será que ele não aprendeu a ser vereador em 4 anos? E vai ser numa viagem de um congresso que normalmente dura, em média, aí, 3 dias, e para cada dia ele recebe uma diária, o que aumenta o subsídio dele, e vereador tem um salário de Marajá e Marani, vereador ganha muito bem. Vereador ganha muito mais do que qualquer um outro profissional no município, qualquer um outro. Vou abordar aqui a questão específica de Itabuna. Um vereador em Itabuna não ganha menos de 15 mil reais por mês. Sabe qual é a carga horária de um vereador durante todo o mês? 6 horas de trabalho. No máximo 8 horas. No máximo. Vou botar em média 6 horas. Então o vereador trabalha o equivalente a um dia durante o mês para ganhar 15 mil. O médico em média ganha 30 mil reais por mês. Só que o médico trabalha de domingo a domingo. O médico trabalha 30 dias no mês para no final receber um salário em média de 30 mil reais. O vereador ganha metade, mas o vereador só trabalha o equivalente a um dia. Proporcionalmente, o vereador é o maior salário do município. Mais do que o prefeito. O prefeito ganha em média 28, 30 mil reais. O vereador ganha metade, mas o prefeito trabalha de domingo a domingo, ou pelo menos deveria trabalhar de domingo a domingo. Então não tem sentido o município gastar no mínimo 10 a 15 mil reais para de 1 a 5, 6 vereadores se deslocarem para uma outra cidade, um outro estado, para aprender a ser vereador no terminal do seu mandato. Não tem sentido. É uma coisa, inclusive, ilícita, criminosa, amoral, imoral, inacreditável, injustificável. Será que nós não temos Ministério Público para entender isso? Será que a gente não temos na Câmara pelo menos um vereador para fazer uma contestação? Para perguntar qual o motivo dessa viagem, por que essa viagem? Será que a gente não tem na imprensa, meus colegas profissionais da comunicação, pelo menos uns 4 ou 5, deve ter 1 ou 2 aí fazendo suas observações a respeito desse assunto. Mas está todo mundo dominado. A coisa está tão bandida nesse país que nem o Poder Judiciário está escapando, muito pelo contrário. Dentre as 3 instâncias de poder, é o Poder Judiciário o mais safado, o mais ilícito, o mais inacreditável, inconfiável, desacreditado, o mais injusto, o mais cruel, desumano, o mais implacável no abuso à própria Constituição Nacional Federal. Não tem sentido você ter um STF com 11 cidadãos que, sinceramente, não tem cabimento. Nenhum dos 11 eu vejo com capacidade de ser porteiro do gabinete de juiz de primeira instância. Mas os caras estão lá. O Alexandre de Moraes é o imperador desse país. Usa e abusa do atropelo à Constituição. Manda muito mais do que qualquer uma outra autoridade, inclusive o presidente da República. Quem manda é Alexandre de Moraes. Está virando uma coisa ridícula para o país. Eu tenho alguns familiares
que residem em países de primeiro mundo, sobretudo, que diz que é uma aberração que acontece no Brasil. Não dá para a gente entender com uma coisa séria essa justiça que nós temos. Nós temos na Bahia 61 desembargadores, tem 3 que estão presos. E tem 5 que estão respondendo por improbidade administrativa, por corrupção e formação de quadrilha. Nós temos alguns juízes que são processados e presos por assassinato. Nós temos no Ministério Público pessoas que também estão respondendo por crimes. Então, que justiça é essa que nós temos? Nos Estados Unidos, se um presidente mente, ele é deposto. Nós tivemos aí o caso de Ronald Reagan, nós tivemos várias outras situações nos Estados Unidos, né? O Nixon Gray, o presidente Richard Nixon, ele foi deposto por uma mentira que ele cometeu. Né? Vários outros presidentes lá nos Estados Unidos mentiu, é deposto, passa por processo de cassação, é defenestrado pela população, não se reelege. Aqui no Brasil o presidente rouba, o presidente é ladrão, Lula é ladrão. Lula é chefe de uma quadrilha de organização criminosa, é presidente, 3 vezes presidente. Que país é esse? Porque quem indica ministro do STF é o presidente da República. Quando a gente elege um bandido, o bandido vai botar um bandido para ser supremo na justiça. Quando a gente elege um governador, complicado de você entender como técnico, como é o caso da Bahia, o Jerônimo, foi o pior secretário de comunicação entre todas as unidades federativas deste país. É governador. Você vai esperar o quê de um cidadão desse? Por isso os índices colocando a Bahia sempre em desvantagem, comparando-se à realidade dos demais municípios. Recentemente o governador cometeu o despautério de fazer uma declaração estúpida sobre a segurança pública e foi, como é que chama? Teve uma resposta imediata do governador Ronaldo Caiado de Goiás, que chamou a atenção, puxou a orelha dele, até sugeriu que deixasse ele, Caiado, ficar só 6 meses na Bahia, que resolveria o problema da segurança pública, porque não tem sentido. Não tem sentido a Bahia, por ano, matar em média 6 mil pessoas. Ou seja, 6 mil homicídios na Bahia por ano, em média, enquanto que no Rio de Janeiro mal chega a 3 mil. Em São Paulo mal chega a 4 mil. Tem situações da Bahia quase que empatar em quantitativo de homicídios que acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro juntas, as 2 capitais juntas. Estou falando aqui de 2 capitais que têm quase 30 milhões de habitantes, que é muito mais do que o dobro de toda a Bahia. Então por que aqui se mata mais do que no eixo Rio-São Paulo? Porque aqui não tem segurança. E a gente não pode nem culpar a polícia, que é desqualificada, que é violenta, que é preconceituosa, que é discriminatória, que é racial, ou melhor, que é racista. A polícia da Bahia é racista. E quem duvidar, vá para um carnaval, vá para a festa de São João, fique no camarote, fique num lugar de panorâmica mais facilitada para você ver o que é que a polícia faz com preto, com pobre e com bêbado. É pau para dar em doido, uma coisa sádica. Sai dando cacetetada nas pessoas como se as pessoas fossem saco de pancada. E não é essa a polícia que nós queremos. Então a polícia não tem pulso, não tem força para o combate. Também, por outro lado, não podemos culpar a polícia, porque a polícia também é limitada. Os insumos, os equipamentos, os veículos, as condições operacionais são deficientes por falta de políticas públicas voltadas ao combate à violência. E quando a gente faz essa crítica à polícia, a gente não quer generalizar, porque nós sabemos que a maioria absoluta é de servidores públicos dignos, honrados de vestir a farda. Estou me referindo aos bandidos fardados, e que não são poucos, mas que não são a maioria. Mas por que isso acontece? Porque nós não temos um Estado de poder. Nós temos um Estado governado por um ex-secretário de Educação, que foi falho na sua área, e que não tem tido sucesso na generalização do governo. Nós temos 3 senadores que não sei para quê. Para que senador na Bahia? Qual a importância de Ângelo Coronel, Otto Alencar e Jacques Wagner para os baianos, sobretudo para os sul-baianos? Nenhuma. Dica aqui, olha, eles têm 39 milhões de reais, aumentou agora, de emendas parlamentares impositivas por ano. Não tem um centavo. Eu vou citar Itabuna, que é a maior cidade do sul da Bahia. Não tem um centavo de nenhum dos 3 através desses pendulicários que eles criam para beneficiar mandatos de parlamentares. Não tem um centavo. Nós tivemos a Alice da Mata aqui. Alice da Mata passou uma eternidade
8 ou 16 anos como senadora, Itabuna nunca viu um centavo daquela senhora. E aí eu a critiquei, chamando ela de medíocre, inútil, ela não, chamando a senadora Alice da Mata de medíocre, inútil e parasita, e ela me processou, eu tive que ir para a Polícia Federal responder e tal, entendeu? E lá eu sustentei para o delegado, falei, não mudo uma vírgula do que eu falei, e expliquei por quê. Quando o delegado perguntou para mim se eu achava lícito chamar a Alice da Mata de medíocre, inútil, parasita, eu observei a ele que eu não me referia à cidadã Alice da Mata, a quem eu devo respeito. Sabe? Eu me referia à senadora, servidora pública, passível de críticas e de vaias. Porque, afinal de contas, ela está exercendo um cargo que é governamental, que é legislativo, que é pago pelo dinheiro público. E eu sustentei ali aquela situação e o processo está rolando aí, enfim. E desse processo eu tenho muitos aí, mas eu não estou nem um pingo preocupado, embora eu tenha um respeito pelas decisões, ainda que equivocadas, da Justiça, porque alguém botou o juiz lá, alguém botou o desembargador e o ministro da Justiça. E o resto que se lasca. Quem é que vai se lascar nesse contexto? Sendo desfavoráveis às decisões? Eu. Mas daí o quê? Estou na missão. Estou muito pouco preocupado com isso, pode ter certeza absoluta. Mas, enfim, para encerrar esse meu comentário, eu quero destacar que é triste o país que tem uma justiça desacreditada. É um país sem muita perspectiva de futuro promissor, quando nós temos ministros da Justiça, desembargadores, juízes e promotores no campo do descrédito popular. Nas mazelas que fazem da justiça uma situação que você não pode sustentar como séria, ética e honesta. Então um país assim é um país que vive da bagunça, do carnaval, dos festejos juninos, da esculhambação e de eleitores que vendem voto, de eleitores que acreditam em bandido do colarinho branco. Enfim, nós estamos no país que não é sério. Nós estamos num país que não merece nunca a gente acreditar que o futuro será melhor. Não dá para, pelo menos com essa democracia mentirosa que nós temos. Pelo menos com esse governo corrupto que nós temos. Enquanto não houver uma repaginação na cabeça das pessoas e na estrutura das instituições, nós permaneceremos sendo o paraguaio ou o Paraguai do Cone Sul. Vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus.